Juquiti people, soy loco por ti, Juqueri. Soy louco por ti, Juqueri. Bem-vindos, bem-vindas. Olá, Franco da Rocha. É com muita alegria que estamos aqui no Complexo Hospitalar de Juqueri, no antigo prédio do acervo aqui do hospital, para podermos iniciarmos essa linda cerimônia de abertura do festival, do 5º Festival de Artes Soy Louco por Ti, Juqueri, e também para o 4º Seminário de Cultura e Saúde, que a gente vai estar realizando agora, aqui, ao vivo, diretamente, para Franco da Rocha e todo o Brasil e mundo também, porque temos várias pessoas em diversos lugares do nosso plano planetário que está sintonizado com a gente hoje, aqui em Franco da Rocha. E para podermos já montar a nossa mesa cerimonial, quero convidar ele, o nosso prefeito municipal, Dr. Nivaldo. Convido a nossa secretária de Educação e Cultura, Renata Seleguin. Convido a nossa secretária de Saúde, Thais Marques. Convido o nosso secretário adjunto de Cultura, Adilson Cunha, o Chiquinho. Convido o idealizador do Soy Louco por Ti, Juqueri, Victor Fisch. Convido a nossa museóloga, Michele Guimarães. Quero convidar também este nosso artista, ele que inclusive está com as suas obras estampadas como tema desse nosso 5º Festival Soy Louco por Ti, Juqueri, o nosso artista da cidade, o Nailton. E convido também ela, que vai fazer essa mesa e o lançamento do livro, que daqui a pouco ela vai falar um pouquinho mais, a nossa escritora, pesquisadora Silvana. Sabe, meus amigos, em 2022, nós aproveitamos os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922 para realizarmos o 4º Seminário de Cultura e Saúde, que tem o tema, a relação aqui do acervo, do MAOC, do Museu de Arte Osório César, e a comemorativa do seminário pretendente desse nosso 4º seminário, aqui dentro do Complexo Hospitalar do Juqueri. E desculpe, eu quero uma grande salva de palmas para a nossa diretora-geral aqui do Complexo Hospitalar do Juqueri, a Débora. E é importante agradecer, inclusive, em nome da Débora, todos os funcionários do Juqueri que estão conosco, conectados e presentes nesse dia de hoje, aqui. E para podermos começarmos essa nossa cerimônia de abertura do 5º Festival de Arte Soy Louco por Ti, Juqueri, eu quero convidar para o uso da palavra o idealizador deste projeto, Victor Fisch. Vou falar daqui para ter a imagem do Nailton atrás. Espera aí que eu preparei um textinho, não sabia que eu ia ser chamado tão rápido. Bom, então estamos aqui, né? Mais um ano de festival. Eu quero agradecer também toda essa galera aqui que o Edinaldo falou. Nailton, nosso artista, Chiquinho, prefeito, a Renata,
a Débora e toda a equipe do Juqueri, a Beth, que está aí também, né? Gustavo, Eli, todas as pessoas que fizeram parte desse festival desse ano. Importante essa parceria com a Prefeitura, que abraçou o festival, entendeu a importância que o festival tem para a cidade. Eu acho que isso é algo muito significativo, relevante. Bom, eu preparei uma falazinha rápida, só pensando que hoje recebi um vídeo no WhatsApp do Gilberto Gil, e ele faz uma fala ali, tem a ver com esse dia da independência, e ele diz que nós, né, Brasil, não viemos ao mundo para ser potência hegemônica de nada, que nós somos potência solidária, com potencial de todos e todas as nações. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente faz aqui nesse festival, né? De ser potência solidária, de ser potência de todos, ser potência de trazer potência para as pessoas e para os lugares, né? Eu vendo aqui algumas pessoas, acho que o festival tem esse lugar de ser um despertador de potências, né? Algumas pessoas que estão aqui presentes, como o Eli, por exemplo, que eu vejo desde o primeiro festival, e como ele ele é um dos responsáveis aqui pelo Museu Osório César, que é um museu maravilhoso. Sugiro e recomendo a todos que venham visitar durante o festival, conheçam o museu. E é muito bonito de ver como, desde o primeiro ano do festival, essa potência do Eli, do seu amor pela arte que tem aqui em Franco da Rocha, tem sido crescido, tem usado sua potência. E isso dá para ver no Edmar e no Marcelo, que foram artistas residentes desde a primeira edição do festival, que continuaram com as suas potências, né, trabalhando e continuam trabalhando, criando projetos aqui na região. A própria Aurora, que agora a gente hoje coloca em foco graças a Silvana, também, né, assim, a gente está nesse momento valorizando essa grande artista que foi a Aurora, e é interessante como o festival também potencializa essas possibilidades. O ano que ela também participou do seminário, a Aurora foi inspiração para vários artistas, né, que foram no museu, conheceram as obras da Aurora e começaram a criar suas narrativas através dessas potências. O Ranulfo está aqui presente também, e ele é um dos motivadores e inspiradores desse festival. Então, temos também o Nailton, o próprio Nailton, que tem uma história de se enxergar como artista agora, né? E durante esses anos de festival, a gente vem vendo a potência do Nailton, e esse ano vamos ter Nailton por todos os lados aqui nas nossas artes do festival. Agradeço muito a generosidade do Nailton também de permitir que a gente use essas criações dele dentro do festival. E esse ano também, uma das motivações do festival é trazer um pouco de leveza e da potencialidade do riso para a cura, porque vivemos momentos muito difíceis, sabemos todos, são momentos complexos, mas acreditamos que a arte e a cultura têm uma potência transformadora, uma potência curativa e uma potência de reflexão, que é o que nos motiva a fazer esse festival aqui no Juqueri. E fazer 5 anos de festival é um marco muito significativo, muito importante, né? E essa volta para o presencial, que a gente volta para dentro da área central do Juqueri, que é muito interessante de conhecer e tal. Acho que tem muito disso que a gente traz para esse ano, com artes circenses, com artistas palhaços, com perna de pau. Acho que vai ser uma grande festa o festival desse ano. E o seminário também vai ser muito interessante. A gente tem o seminário nesses 3 dias, até sexta-feira, e
as principais atrações do festival no final de semana, 9, 10 e 11, né? Então, é isso. Queria agradecer também a minha equipe, minha super parceira Helena e o Matheus. O Matheus é outro dessas potências que desde o primeiro ano do festival vem crescendo. E a Helena, que não gosta de ser muito holofote, ela é a produtora que faz com que isso aconteça, né? O Chiquinho também é outro desses pilares aí que fizeram o festival desse ano acontecer. Então é isso, agradeço a todos, um bom festival, um bom seminário, muito obrigado. Obrigado, Vitor. Essa é uma alegria muito grande estarmos aqui neste espaço que foi o acervo aqui do Complexo Hospitalar do Juqueri, que com essa parceria entre o Complexo Hospitalar do Juqueri e a Prefeitura de Franco da Rocha nos proporcionou estar realizando esse grande festival de artes que já está no seu 5º ano. E eu quero convidar ela, a nossa diretora técnica, a Débora Pereira, para também usar a palavra. Boa tarde a todos. É um imenso prazer participar do 5º ano de Soy Louco por Ti Juqueri. Parabenizar todos os presentes, os nossos ilustres, e dizer que assim é o primeiro ano pós-pandemia que a gente vai fazer presencial. Aproveitar a oportunidade de todos virem conhecer o festival. É um festival grandioso. As pessoas trabalharam muito para que isso acontecesse, então a gente precisa prestigiar todos os dias. Vai ter pela internet, vai ter presencial, sextas, sábados e domingos. Então vamos acompanhar, gente. É um projeto grande da Prefeitura, parceria com o Complexo Hospitalar do Juqueri, então vale a pena visitar. Quero agradecer a todos, né, os que participaram do projeto, a minha equipe, Prefeitura de Franco da Rocha, e parabéns por esse projeto maravilhoso. Obrigada. Obrigado, Débora. Convido para uso da palavra o nosso secretário adjunto de Cultura, Adilson Cunha, vulgo Chiquinho. Obrigado, Edinaldo. Quero cumprimentar a todos e todas e todes. Cumprimentar aqui a mesa, doutor Nivaldo, Renata, Thaís, todos os servidores, Débora, Vitor, o Nailton, nosso querido Nailton, e a todos vocês presentes e os que estão em casa assistindo também. Com grande alegria, né, que hoje a gente abre o 5º Soy Louco e o 4º Seminário de Cultura e Saúde Mental, né, ocorrendo aqui nesse espaço, né. A Secretaria de Cultura e Educação e Cultura, essa semana trabalhou bastante para que esse espaço estivesse pronto dessa forma, né, organizado. Até ontem a gente estava aqui com escada, andaime e tudo mais, para que hoje pudéssemos receber todos aqui. Então eu quero mais dar as boas-vindas, né? É com grande alegria que a gente volta no presencial. Tem uma programação gigantesca, né, com bastante coisa bonita para se ver. E assim, procurem no site da Prefeitura, nas redes sociais, na rede social do MAOC, e participem, porque vale a pena. Obrigado. Obrigado, Chiquinho. Nesse momento, como o nosso seminário é de cultura e saúde, e a parceria da cultura com saúde é fantástica, e não só fantástica no presente, mas como no passado, com o Dr. Osório César, que foi pioneiro na arte-terapia do Brasil, quero convidar ela, a nossa secretária de saúde, Thais Marques. Boa tarde a todas e todos. Agradecer aqui todos os presentes, a prefeito, a secretária Renata, o Chiquinho, o Nailton, todos os organizadores, parabenizar aqui pelo evento. Esse ano que a gente está no 5º festival, né, no 4º seminário,
Tivemos aqui, já esse ano, algumas falas, um esquenta na semana passada, ali na Casa de Cultura, com o nosso artista, o Satílio, que é um interno do Complexo Hospitalar do Juqueri, que, inclusive, agora à tarde ia gravar uma entrevista lá na Casa de Cultura. E dizer que é sempre um grande prazer participar, né, desses eventos. Nesse dia tão simbólico, como disse o Vitor, né, de independência do país, 200 anos, mas que, de alguma forma, a gente sabe que essa independência que a gente traduz pela palavra liberdade foi chegando então aos poucos para as pessoas, né, para os grupos. Então, primeiro uma independência da terra, depois para os negros, e a gente ainda questiona essa independência de alguma forma, né, toda essa questão de liberdade. Estava olhando aqui, admirando as ilustrações do Nailton, né, as artes dele, tanta cor, né, ao mesmo tempo tanto simbolismo. Parabenizar, muito lindo. E falar para todo mundo que está aí, né, de casa, vendo, tenho certeza que tem o pessoal da saúde, que a gente passou o link lá para assistir, que a gente possa aí refletir bastante nesse período, pensar todas as questões, prestigiar os artistas, a nossa equipe, né, que colaborou, e vamos aí falar e continuar lutando, né, porque nunca é antigo dizer que a gente precisa reafirmar todos os dias que a gente tem que manter a liberdade de todos. Obrigada. Obrigado, Thaís. E ela até fez ela citou o nosso amigo Antônio Satílio, que, inclusive, meus amigos, vocês que estão conectados nas nossas redes sociais, vocês que estão presencialmente aqui neste lindo auditório, está tendo a exposição do Satílio na Casa de Cultura. Essa exposição vai até o dia 31 de outubro e é das 9 da manhã até às 17 horas, o horário de visitação. Então, você que está conectado, vá lá, passeia, veja as obras desse artista que já passou por esse complexo hospitalar, que resignificou a sua experiência aqui dentro em belas obras de artes. E eu quero convidar ela, falando de educação, a nossa secretária de Educação e Cultura, Renata Seleguin. Boa tarde, todos, todas, todos. Eu ia até pedir para o pessoal lá da técnica, toda vez que vocês estiverem filmando, focar o desenho do Nailton. É uma obra muito expressiva, a gente não consegue parar de olhar, né? E não vou cumprimentar, chamando o nome de ninguém, porque quase vale todos aqui, né? Todos aqui merecem, porque todos trabalharam muito firmemente, não só para a gente conquistar esse espaço, mas também para chegar no 5º festival, que agora, não sendo mais remoto, né, Débora? Certamente vai explodir. Eu quero que todo mundo não esqueça de levar aqui, né? Vocês podem levar para outras pessoas, né? Coloca nos grupos, porque tem muita coisa interessante, muita coisa legal que vai acontecer nesses dias. E é claro que cada festival vai ficando cada vez mais amplo, né, Vitor? Eu quero deixar aqui o registro, né, do trabalho da Trapézio, que é muito importante para que a gente consiga cada vez estar aprimorando, né, esse espaço e esse espaço da arte. Vocês viram que é o 5º festival, mas é o 4º seminário, porque a necessidade de conversar sobre arte e saúde, ela vai acontecendo, vai caindo a nossa ficha, né? Esses dias eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa que tem algum poder defendendo a internação compulsória. E ele lamentava o fato de não encontrar psiquiatras para emitir laudos. E aí, ainda bem que você não consegue, porque está errado, não é assim. Nós temos uma história onde as pessoas aqui foram confinadas, desacreditadas, anuladas da sua história, né? Porque acabou? Deu? Não deu, deu. Porque não é possível tratar as pessoas dessa forma, e na nossa cidade a gente descobre que é possível salvar as pessoas pela cultura. A cultura
salva. E essa é a nossa história, e eu acho que é a mensagem que a gente quer deixar nesses dias do Festival do Seminário. Obrigada. Obrigado, Renata. Nesse momento, eu quero convidar o nosso prefeito, Dr. Nivaldo, para o uso da palavra. Boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, a todos que estão aqui fazendo parte dessa mesa, em especial a Débora, que é nossa parceira. E sempre, é só deixar bem claro, a diretoria do Complexo Juqueri sempre foi parceira da prefeitura, desde lá 2013, quando o Kiko era o prefeito, eu era vice. Fizemos, né, planejamos reocupar o Juqueri. E desde o primeiro momento, antes era o Grauco, agora com a Débora, e é bem visto pelo governo do Estado também, que é um grande parceiro. Então, a gente avançamos bastante nesses 9 anos já, né? 9 anos. E temos a nossa intenção ir muito à frente. Então, deixo registrado aqui, Débora, obrigado. Cumprimentamento também a nossa palestrante, Silvânia. Nailton, nosso artista, e o Ranulfo, também o nosso artista aqui. O Ranulfo tem uma história mais próxima, que somos nascidos no mesmo bairro aqui de Franco da Rocha, no Pouso Alegre. Então, eu cresci ao lado do Ranulfo, e desde jovem ele era nessa linha da cultura e da arte aí. Então, fico contente de ter você presente. Então, eu tenho uma história também muito ligada, como nosso aqui de Franco, nascido em Franco da Rocha. Na minha época, né? Os jovens, o primeiro emprego dos jovens era o Juqueri. Então meu primeiro, não podia ser diferente, meu primeiro emprego formal foi aqui no Hospital do Juqueri. Então, e fora isso, a época de criança que a gente andava, que era solto, nas crianças era criada na rua, né? Então, aquela época boa ainda, né? Então a gente fazia as andanças por todos os lados do Juqueri, pegando fruta correndo, às vezes, nos vigia, que a gente invadia a área para pegar as frutas. Então, é uma infância saudável, muito boa. E depois tive o privilégio de trabalhar aqui também e, como funcionário, conhecer um pouco mais internamente. Confesso que realmente, mas talvez a época era esse tipo de tratamento que dava aos pacientes. Era tenebroso mesmo, como muitas pessoas falam. Aí se mudou a política de tratamento psiquiátrico, eu acho que foi acertada, né? Porque a gente tem história muito tenebrosa assim do Juqueri. Então, agora, o município se adaptou, né? Criou a sua rede de CAPS, adulto, infantil, álcool e droga, para dar retaguarda, né, aos pacientes que saíam aqui do Juqueri. E estamos nessa linha aí e vamos, com certeza, com essa parceria, nós vamos avançar mais bastante. Vamos avançar muito mais. Então, é uma alegria muito grande estar agora, como prefeito, participando dessa abertura desse festival, que eu sempre digo, a gente não pode esquecer. A Juqueri é a história de Franco da Rocha. Então, a gente tem que relembrar. Mesmo as coisas que não foram boas, a gente tem que relembrar sempre para que não aconteça mais, né? Que às vezes tem uns defensores, como o Renato falou, para que defenda alguma internação compulsória. Então a gente tem que sempre estar... E esse festival dá essa possibilidade de a gente estar sempre relembrando, para quem não conheceu o Juqueri como paciente, conheça a partir da sua história, da arte. Então, esse é o nosso trabalho, reocupar no termo positivo, né? Não é que a gente está tomando o Juqueri. A população precisa desse espaço para conhecer mais a história de Franco da Rocha, para se perpetuar ao longo do tempo. E esse é o trabalho, e logo, acho que a maioria sabe, aqui nós estamos já num prédio da Secretaria de Educação Municipal, a parte de baixo, o museu, que vocês já conhecem, já foi passado para o município, nós estamos gerenciando todo esse lado, e em breve o Paço Municipal também vai mudar aqui para cima. Então, é mais um avanço
para que a gente ainda... Um grande sonho, viu, Débora? Um grande sonho que uma hora a gente reúne condições para restaurar toda essa área central dos jardins, que é uma coisa mais maravilhosa. Então, é o nosso trabalho aqui, e tenho certeza, com essa visibilidade que o festival dá ao município, ao Juqueri, nós vamos chegar lá. Então, desejo a todos vocês um bom dia, uma boa palestra, e que o festival ferva aí com cultura e com arte. Um abraço a todos. Obrigado, doutor. Que notícia boa, né? Nós recebemos do Paço, e aí mostra a importância, mais uma vez, de estarmos no Juqueri, de estarmos ocupando os espaços no Juqueri, vindo brevemente o Paço Municipal, né? Para poder estar, vamos assim, resignificando muito mais esse espaço cultural aqui da nossa cidade. Débora? Nós não temos pacientes internados desde abril deste ano, de 2021, desculpa. Então, nós não temos mais nenhum paciente internado. Então, a gente tem que ver o lado bom da mudança da psiquiatria, que as pessoas não ficam mais clausuladas, tá? Então, elas conseguem ter um retorno à sociedade, e isso é muito importante. Então, a gente tem uma proposta de explorar agora o lado bom do Juqueri, o espaço, as coisas boas que a gente que já conquistou e que vai conquistar com a prefeitura. Obrigado, Débora. Sabe, meu amigo, minha amiga, vocês que estão aqui presentes, vocês que estão conectados conosco nas redes sociais, a programação do 5º Festival de Arte Sou Louco por Juqueri está fantástica. Para você acessar, você digita lá www.soiloucoportijuqueri, tudo junto, Soy é com Y, porque essa frase foi uma frase que o nosso amigo artista Ranulfo Farias, né, fez, inclusive, na época do Juqueri, inclusive a frase da vinheta, né? Olá, people, crazy, é isso? Crazy people, crazy people. Hello, crazy people. Então, você vai lá, entra no site soiloucoportijuqueri.com, não é .br, .com, e lá vai estar toda a programação, vai ter as fotos dos eventos, a retransmissão desse seminário para todos e todas. E falando do seminário, o 4º Seminário de Cultura e Saúde é uma iniciativa do Museu de Arte Osório César, com a coparceria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Franco da Rocha, que tem todo o apoio do 5º Soy Louco por Tijuqueri, integrando esta programação. O seminário, meus amigos, ele pretende ressaltar a importância das pesquisas acadêmicas e ou curadorias do resgate das manifestações artísticas ocultas ou pouco visíveis na historiografia da arte brasileira. Neste ano também comemoramos o lançamento do livro sobre a artista Aurora Cursino dos Santos, que produziu mais de 152 obras no nosso acervo. E neste momento eu quero convidar a nossa museóloga Michele Luiz Guimarães. Cadê? Vou pegar aqui o microfone para a Michele. E aí a Michele vai fazer uso da palavra e convidar essa nossa convidada. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Boa tarde, Nailton. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, né, nesse dia chuvoso, mas muito especial para todos nós. Também para quem está assistindo online, né, está no seu calorzinho da sua casa, mas está conosco também. Esse ano, também agradecer a todas as autoridades presentes, né, o prefeito, secretárias, Chiquinho, nosso secretário adjunto de Cultura, Débora, o Vitor, também idealizador do festival, e o Nailton, nosso grande artista, que está uma figura central aqui neste ano no festival. Este ano, as temáticas principais do seminário, né, elas foram pensadas muito em relação ao modernismo, né? Então, imagino que vocês saibam que esse ano muitas instituições culturais estão comemorando os 100 anos do modernismo, né, a partir da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922.
E o modernismo tem uma relação presente no Juqueri, né? Osório César, que dá nome ao museu, ele foi muito influenciado pelos modernistas, travou diálogos com eles, com Mário de Andrade, com Tarsila do Amaral, produziu exposições de obras aqui do nosso acervo com o Flávio de Carvalho, né? Ele fez o Mês das Crianças e dos Loucos. Então, o pensamento modernista também está dentro da obra de Osório César, né? Então, temos essa relação. E a arte produzida no Juqueri influenciou alguns modernistas, não só modernistas, mas a arte produzida em hospitais de hospitais psiquiátricos influenciou diversos artistas do século XX, das vanguardas europeias, cubismo, surrealismo principalmente, que viam nesse tipo de produção uma arte livre, uma arte liberta de regras acadêmicas. Então, a gente percebe que a influência não é apenas da arte externa que influencia nossos artistas, mas nossos artistas também influenciam artistas de outros lugares do Brasil, por exemplo, como os próprios modernistas. E a segunda temática, muito importante para nós, é o lançamento do livro da Aurora, né? A Aurora é uma artista incrível do nosso acervo. Ela esteve internada no Juqueri durante a década de 40 e 50, e ela produziu uma quantidade de obras muito expressiva. Não apenas pela quantidade de obras, mas pelas temáticas que ela trazia nessas imagens que até hoje, né, a arte tem esse significado especial, que apesar dela ela carregar o seu tempo histórico, né, que você vai poder fazer toda uma análise daquela história, daquele momento, a partir daquelas obras, ao mesmo tempo ela é atemporal, né, porque mulheres e diversas outras pessoas que veem a obra da Aurora se identificam com diversas questões que ela trazia ali, né, do corpo da mulher, da violência que muitas mulheres sofreram, da sexualidade, da maternidade. Então, a Aurora está presente nestes dias e no dia de hoje ainda mais com a apresentação da Silvana. A Silvana, ela é doutora em História pela PUC do Rio de Janeiro, tem pós-doutorado em História pela Unifesp e tem pós-doutorado em Teoria Psicanalítica pela UFRJ, onde ela realizou uma pesquisa sobre a Aurora que resulta neste livro. Ela também já lançou um livro sobre a história da tatuagem no Brasil, uma história da tatuagem no Brasil, se não estou enganada do título. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre o livro da Aurora. Aurora, Memórias e Delírios de uma Mulher da Vida. Então, com vocês, eu apresento a Silvana. Antes da Silvana começar, eu vou pedir para a nossa mesa, né, ser desmontada, ocuparem aqui a plenária, para poder ver melhor, inclusive, as obras, né, Silvana? Eu só vou pegar o livro que eu quero ler um poema aqui. Enquanto a Silvana aqui, ela se prepara para poder estar abrindo o livro, contar um poema para a gente, né? Eu quero... Pois não, Silvana, pois não. Você quer falar? Não. Tá. Não, vou agradecer todos os presentes, todas as presentes, né, as autoridades, o prefeito, secretárias, secretários, Nailton, o pessoal do Juqueri, né, da diretoria, o Gustavo, que me atendeu logo na primeira vez que eu vim aqui. Agradeço muito ao Departamento de Acervo, Cultura e Memória, né? Quero agradecer muito também o pessoal do Museu de Arte Osório César, Michele, Elielton, que foram muito prestimosos durante a pesquisa, muito colaborativos. Eu acho esse museu um projeto maravilhoso, eu amo esse museu. Queria parabenizar vocês todos, né? A cidade, né? E como outras pessoas falaram, né? A memória do Juqueri não é exatamente agradável, muitas vezes, mas o que se está fazendo com a memória é muito importante. É uma maneira de, não sei se superar, né, os traumas, mas de reparar, né? Então, eu acho que a gente está num evento de reparação. Queria também agradecer o Vitor, né, que faz o festival. O festival é um movimento de reparação. Hoje é o dia dos 200 anos da dita independência, então eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu acho que isso sim é um evento de independência, né? Acho que a arte produzida por pessoas
Internadas é uma arte que prega uma liberdade de pensamento, né? Que a Michele um pouco falou, né? Que os artistas vanguardistas tanto se interessaram, né? Assim, dizia-se coisas, pintava-se coisas que ninguém tinha coragem, né? Então, a Aurora foi uma dessas artistas. Então, para começar com um pouco de lirismo, já que na arte da Aurora tem muita dor, mas também tem seu lirismo, eu vou ler um poema que um poeta, escritor, Edmilson Pereira de Almeida, que o ano passado até ganhou o prêmio do Estado de São Paulo, ganhou o prêmio Oceanos, né? Um grande escritor, que eu gosto muito. E ele escreveu um poema para a Aurora, para o livro. Então, eu vou ler esse poema, porque eu acho que ela merece, né? Eu dedico essa fala, o livro, para a Aurora. Vou ter que pôr o óculos, com licença. Enquanto a Silvana ela se prepara aqui para ler essa linda poesia, você, meu amigo e minha amiga que está conectado conosco, estamos ao vivo. E se você gostaria de fazer uma pergunta depois da apresentação da Silvana, você pode entrar nas redes sociais, tanto no Facebook como no YouTube, e faça a sua pergunta que a gente vai estar passando para ela para responder. Aurora. Não, desculpa, o poema chama Difíceis Razões. Aurora. Acordou cedo sem reparar a tempestade em seus cabelos. Ao contrário do raio que escapa, seguiu a coragem obscura. Se esteve à mercê de outra ordem, sendo outra, talhou em si com precisão de lâmina a nenhuma memória. Quando foi êxtase, talvez fosse morte, que a si abortava quando foi morte. Era a noite em revoltada estrela. Não se iludam, por iludir-se, o que era fogo incendiou-se, sem que restasse o ímpeto secreto da hora. Para que dobrar o hemisfério, se o homem é o mesmo rito, a fora única que se esconde no poema, e a nuvem mesma que, apesar do peso, cai luva estética em qualquer poema? A Aurora dorme e seus cabelos misturam-se ao que é deixado pela manhã à porta, numa garrafa ou num berço. Seu curso. Para ir à Europa, Aurora Cursino saiu de si, da rede que ata um corpo ao outro e à vida, aos hábitos sem desejo. Seguiu a ideia, sonho, que dá a chave a quem se quer vivo. Lira noturna adiou o mundo insano, pagou horrores em prontuários, seringas, entre vagas e senhores na arte de embalsamar, demônios. Para fugir ao batismo, incendiou a casa, o rosto, a coleção de selos cegou o país, onde igrejas falam sem a leveza faquir. Ira em fluxo, uma hora a mais do que se permitem os falos letrados, quasar. Aurora devassou o ilíaco como se veludo fosse, e também angústia, êxtase. Viajou para a cidade de si com valizes de álcool, escalou sem guias a colina áspera. Paris, vista do alto, é cemitério de ninfas. São Paulo, a roleta letal. Quem diria que a paz está fora do circuito ao alcance da mão, cortada por exercício? Aurora saiu a si, o melhor dos cursos quem a tocou, esperando voltar ao cinema da infância. Compreendeu que o sol duplo não se deita. Esse é o Edmilson Pereira de Almeida. Bom, eu vou começar a passar os quadros dela, mas isso foi uma homenagem, né, à memória dela. Acho que é em cima. Obrigada. Então, essa é a Aurora, é uma foto da Alice Bril, feita em 1950. Eu não sei onde era o prédio, depois o Elielton vai me mostrar onde era o ateliê, né? A professora dela era a Maria Leontina, nessa época. E, enfim, esse ateliê era bem bonito, os artistas expunham, né, as obras assim na parede. Algumas dessas obras estão no acervo do museu Osório César, outras não, porque algumas obras foram vendidas e outras estão na coleção do filho da Maria Leontina. Algumas delas podem ser vistas na exposição do Bispo do Rosário, em São Paulo, e outras, eu acho que tem uma no MASP, uma ou duas, né? Porque o Osório César doou algumas dezenas de obras para o MASP, né? Então, essa é a Aurora, fotografada pela Alice Bril.
Eu começo o livro com esse quadro e esse, né? Então, vou voltar. A Aurora, eu acho que eu não tive acesso ao prontuário, né? Mas há algumas informações que correm na exposição dos 500 anos na Bienal, ela teve exposta, né? E alguém, enfim, teve acesso a algum tipo de informação sobre a biografia dela. E algumas coisas eu confirmei pelos quadros e num outro documento que eu encontrei dela. Né? Ela nasceu em 1896, em São José dos Campos. Ao que parece, não sei se ela disse isso no prontuário, ela teve um casamento que ela não foi bem sucedido, ela fugiu ou foi raptada, a gente nunca sabe. E ela foi trabalhar como prostituta no Rio de Janeiro, e em São Paulo e talvez na Europa, muito provavelmente na Europa também, que ela pinta algumas coisas sobre a Europa. Essa é uma cena no Rio, né? Eu encontrei um documento da Aurora em 1919 no Rio. Ela sofreu um abuso, ela denunciou o abuso. Então você vê que ela já era uma mulher lutando pelos direitos, né? E vamos dizer, 1919 faz mais de 100 anos, isso a gente não superou, né? Como a Michele falou, ela traz temas que só a arte feminista do século XXI no Brasil está trazendo, né? Então eu acho que ela nesse sentido é uma artista de vanguarda, né? Ela está pintando em 1950, 51, 2. E ela pinta é uma cena que eu descobri pelas pistas que ela deixa. Era uma loja de departamentos tipo pernambucanas, mas um pouco mais chique, assim, que tinha no Rio, que chamava Brasileira. E na Praça São Francisco, no Largo São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro, e que tem uma estátua exatamente do José Bonifácio, tal do patrono da Independência. Então, ela está aqui no Juqueri, tomando choque, tomando remédios, enfim, ela tem uma memória muito precisa dos cenários, né? Então, ela faz essa cena dessa mulher noturna, né, trabalhando à noite, né, e que você vê a pessoa que era cliente dessa loja era mãe de família, né? Você vê, eu vi fotos da loja, né? Aquelas roupas, era uma loja de pessoas, né, de classe média, classe alta, não de prostitutas exatamente, né? E ela faz de novo, né? Ela traz a brasileira, né? Então está ali a mulher com a filha e a Aurora aparece lá no final como um espectro, né? Ela faz essas alegorias na obra dela. E aqui também, espera aí, onde que vocês podem ver que, assim, apesar de ter tinta, óleo, né, deles terem alguma verba, eles vendiam os quadros para comprar o material, né, eles usavam, aqui no Juqueri também tinha aquela coisa, né, do trabalho, então eles dobravam caixinhas de chicletes. E o refúgio dessas caixinhas, que eles cortavam e dobravam, né, virava tela para os artistas. Então, aqui você consegue ver, que isso aqui é um papel cartão, que eu acho que até está bem para o tipo de papel ácido que é, né? São obras que têm mais de 70 anos, ele está bem conservado dentro do possível, né? Não é o suporte ideal para pintar, mas, enfim, isso é muito comum em presídios e hospitais psiquiátricos, né? Você usar refúgio, quer dizer, o Jean Genet usava papel de sacola que eles dobravam na prisão. Enfim, você usa todo tipo de material. O Bispo do Rosário, imagina, coletava todo tipo de material, tal. E eu começo um pouco o livro falando das memórias dela de família, né? Então essa talvez seja a mãe dela, mas talvez seja a companheira do pai, né? Essa Benedita, né? Viúva Cursino, né? Ela vai lembrando de pessoas, mas você não consegue muito definir quem são, né? Esse seria o pai dela, né? Pedro Cursino dos Santos. Ele teria um armazém em São José dos Campos, eu encontrei esse armazém, ela desenha esse armazém, né? E ela você vê que ela tem essa coisa meio, sempre tem uns personagens, né? Ela faz um retrato, mas sempre tem um fantasma, né? Por trás de todos eles, né? Aqui, ela começa a falar muito de maternidade, né? Tanto de quem ela seria filha, quanto ela como mãe. E a gente nunca sabe se ela foi mãe ou não foi, né? Ou se ela pôde criar os filhos delas, né? Então, aqui também é outra cena idílica, né, de São José, uma cena rural, que ela, de novo, ela toca no nome do pai, ela pinta como se fosse um sítio, né, como se a família vivesse num sítio.
essa outra cena idílica, né? Ave Maria, em São José dos Campos. Eu lembro que como ele chama outro artista que vocês falaram? Não, o Ranulfo não, que não está aqui. O Satílio, né? Ele falou que... eu tive aqui... esqueci de dizer, é a terceira vez que eu venho no Juqueri, muito feliz. A primeira foi no segunda jornada de pesquisadores, e a segunda foi online no festival do ano passado. E o Satílio falou assim, eu lembro também nos meus quadros da minha casa, quando eu era criança, né? Daí ele me mostrou um quadro de uma luz entrando assim, era assim a minha casa. E ele está vendo, né? Apesar dele ele reprovar os quadros da Aurora, achar muito imorais, ele se identificou com a lembrança. E então ela começa assim, eu estou fazendo uma cronologia, eu não sei, muitas vezes a gente não sabe a data e também como é que ela está lembrando, né? Eu mesma, como historiadora, organizei dessa maneira, né? Mas pode se organizar de muitas outras, né? Aí aqui o armazém do pai dela, né? O armazém Pedro Cursino dos Santos, que existiu, está lá no Almanaque de São José dos Campos de 1905, ele existiu, né? E ela escreve, né? Armazém. Só que aí começa toda essa história da violência, né? Na maçonaria, a Aurora foi vítima. Então, ela sempre mostra muito essas cenas, né? Da família pequena burguesa, das freiras, dos padres, né? Das meninas feitas para casadas, da presença da igreja, né? Mas tudo isso vai se despencando, né? Conforme você vai penetrando na obra dela. Então, essa é uma memória de família, por exemplo, ela lembrando que o bisavô, se é que foi, mas o que é memória, o que é delírio, a gente nunca vai saber. Mas, ao mesmo tempo, tem uma verossimilhança, né? De algum modo, ela está contando uma história de uma pessoa que viveu no Brasil nessa época, né? Então, a gente sabe que também o campo é um lugar de violência, né? Então, meu bisavô foi esfaqueado. Então, ela põe muitas cenas de gente esfaqueada, né? Aqui é outra cena dela, que ela chama Rapto de Aurora Cursino, né? Ela saindo de São José, né? Então, isso era o nome do jornal da cidade, a Tribuna, existia esse jornal. Ela, de novo, escreve aqui, Rapto de Aurora Cursino, e começa aí, né? Ela, por exemplo, tem essa história que ela teria se casado por obrigação com uma pessoa e fugiu, né? Aqui não seria ela normalmente ela se pinta assim, com essa face, né? Mas ela tem uma relação com os militares, né? Eles vão aparecer na obra dela. E é isso que eu acho interessante, né? Ela pinta esses dois lados que a mulher, né? Que é a história da mulher até, enfim, da mulher de classe média, da mulher pequena burguesa. Ela né? Ela tem que casar, tem que ter filhos, ela não pode fazer sexo por vontade e tal. Então, ela vai pintando essas duas faces da mulher como se a gente estivesse presa, né? Ou você é uma prostituta ou você é uma mulher de respeito, né? Então, daqui, de novo, ela começa assim, as más lembranças, né? Interior da igreja de São José dos Campos, né? Fui jogada lá dentro pelo padre Cursino. Enfim, ela começa a lembrar que ela era jogada se ela era jogada no poço ou não, a gente não sabe, mas a gente sabe de muitas histórias semelhantes, né? Ela está representando uma coisa que a gente só trouxe a público, talvez no século XXI, no Brasil, pelo menos, que é a insegurança das crianças e das mulheres nos ambientes de família, nos ambientes, nas igrejas. De algum modo, ela está falando assim, por que é perigoso, né? Por que é errado eu ser prostituta se, né, um padre abusa de criança, se um parente abusa de criança? Então, ela está trazendo todos esses temas muito caros a todos nós, né? Em 50, isso não se imagina. Isso você não tinha passado por aquelas revoluções comportamentais da década de 60 ainda. Isso eu acho um quadro belíssimo, ele teve exposto. Essa foi a primeira vez que a Aurora foi exposta numa exposição que não tematiza arte e loucura. Foi aqui no Sesc este ano. Então, 2022 é o ano que a Aurora foi exposta numa exposição que não tematiza esse assunto. Eu acho isso muito importante, eu acho isso um marco, tão marco como eu estou aqui agora, tão importante,
porque não vejo problema nenhum ela estar nessas exposições, mas ela é uma grande artista, ela pode tranquilamente estar na história da arte como um todo. Então, esse quadro e mais alguns que eu vou mostrar foram escolhidos. Esse quadro, o psiquiatra um dos psiquiatras que acompanhava ela, eu acho que ele se refere a esse quadro, que ele diz que quando ela pintava, ela ficava lembrando coisas. E ele falou que era um dia ela pintou o útero dela aberto para falar dos 9 filhos que ela teria tido. Isso está num artigo do Paulo Fraletti, de 1954. E está aí, né, esse útero aberto, e você vê que não é o cordão umbilical, né, que alimenta o bebê, é os seios já, né? E eu escrevi isso, foi um pós-doutorado, né, com o meu supervisor, ele escreveu comigo a parte mais psicanalítica, e ele diz, né, como se ela quisesse reter os filhos dentro, né? Como se, de alguma maneira, os filhos, ela não teve o direito de criá-los, né, se é que ela os teve. Então, de novo, ela pinta muitas cenas, assim, às vezes, vamos dizer, o estilo da Aurora varia muito, né? Vai desde uma coisa um pouco mais simples, assim, até pinturas muito sofisticadas, né? Então, aqui é um parto, e ela fala que deu luz a um filho do doutor Altino Arantes. Altino Arantes foi governador de São Paulo, foi deputado, foi uma série de... Ela fala de muitas autoridades, e, de fato, ela frequentou autoridades, porque esse processo que eu encontrei dela, ela tinha ido numa boate de luxo no Rio com um deputado, o Eduardo Macedo Soares, né, que era dono de um jornal. Então, ela saía com essas pessoas, de fato. E, claro, se eles são pais ou são isso, a gente nunca vai poder dizer, mas é essa história que ela conta de si, né? Então, de novo, essa cena, né, de uma criança nascendo, agora é o doutor Virgílio do Nascimento. Ele era delegado de costumes em São Paulo, ele que vigiava as prostitutas. Aqui ela dando um filho para adoção. Então, vocês veem que a maternidade... Aqui é aquele verso do Coelho Neto, que o Torquato Neto fala na música Mamãe Coragem, que a Gal Costa canta, né? Ser mãe é desfibrar fibra por fibra dos filhos. Ela escreve porque esses poetas parnasianos, as pessoas conheciam muitos poetas, né, parnasianos, né, Olavo Bilac, Coelho Neto, e ela traz esses versos para a arte dela, né, que é uma coisa lá da década de 10 e 20, mas ela está lembrando esse tempo que ela foi jovem, né. Então, outra cena lindíssima, eu amo esse quadro. Esse quadro, ela também cita muito Chopin na obra, eu acho que ela tocava piano. Diz o Zequinha de Abreu que ela era aluna dele, né? Então, talvez ela tocasse piano ou conhecesse música, porque ela fala muito de Chopin, de Beethoven. E o Chopin, ele compôs, né, os noturnos, né, que a gente mais conhece da obra dele, e ela chama essa obra, né, várias outras obras, mas eu não sei o que ela escreve em cima, mas provavelmente é Noturno de Chopin. Um filho veio ver especialmente eu, Aurora Cursino. E a Aurora pintava nos versos. Como tinha pouco suporte para pintar, ela pintava sempre frente e verso. Esse é o verso daquele quadro. E ela diz, um filho veio ver sua mãe dormindo, eu, Aurora Cursino, sua mãe. Ou seja, ela no Juqueri, dormindo, sonhando com essa visita, né? Ali, porque ela ficou... A Aurora, de fato, foi internada num outro hospício, que era o de Perdizes, que é um hospício que a gente não sabe quase nada, que ele inicialmente começou como um hospício da polícia, ou seja, a polícia mandava para lá na década de 30, depois ele foi para a Secretaria de Saúde de São Paulo, e ele existiu por alguns, mas sempre com muitas denúncias. Ela ficou lá 3 anos, que era ali onde tem o Ponto Chique, na Barra Funda, na Largo Péricles, alguma coisa assim. Padre Péricles, é. Ela ficou lá 3 anos, e antes ela ficou em asilo de mendicância. Isso é muito comum com prostitutas. Eu já escrevi história de outra prostituta. Ela também passou por asilos de mendicância, e das asilos de mendicância vão para os hospícios ou para as cadeias, enfim, né? Então, de novo, ela fala assim, ela tem essa coisa assim, eu tive um filho com um coronel do Exército, do 1º Regimento da Artilharia da Praia Vermelha. Esse regimento foi onde teve a intentona comunista, em 1935.
Até tentei fazer um conto, né, da Aurora namorando o coronel né, com a intentona, em 35. Ela morava em 35 no Rio de Janeiro, era vizinha do Bispo do Rosário. O Bispo do Rosário morava também na Lapa, como ela. Isso tem documentado também. Então, 35 ela está no Rio. Outra cena, né, de gravidez e tal. Aqui essas outras cenas urbanas, ela já está tematizando a favela, também que era um lugar de moradia de muitas prostitutas. Então, em 35 ela está morando nesse hotel, nesse pensão Hotel Avenida na Lapa, do Rio de Janeiro. E ela faz essa alegoria, né, porque ali tem as carmelitas, tem o Santa Teresa, como chama? Não é mosteiro, né? O convento de Santa Teresa, que tem as freiras carmelitas que usam esse hábito, e também é uma outra tradição as freiras cuidarem de prostitutas ou presídios, asilos de mendicância. São freiras que aqui os presídios de São Paulo eram cuidados por freiras, presídios femininos, né? Então ela de algum modo teve alguma relação até hoje, né? A pastoral da mulher marginalizada, as freiras que cuidam, né, querem fazer o resgate, etc. E ela faz essa alegoria, né, uma coisa cívico-religiosa, né, com essas mulheres vestidas, né, até o pescoço, com a bandeira, e o hotel que ela morava na Lapa, onde ela se prostituiu também. Aqui ela começa essas obras da Aurora, não sei se pornográfica, a gente pode falar, nem eróticas, né? Porque eu acho que está bem um pouco dentro do espectro da violência contra a mulher, né? Que Força Pública de São Paulo era PM, era o nome da PM antes, né? E ela está falando de uma filha dela que chamaria Mariazinha, né? Que a única filha que ela nomeia é essa Mariazinha. E ela fala que ela foi forçada no reto por ser filha de Aurora Cursina. Também, daí ela fala, não sei se eu posso falar na internet, os palavrões e tal, não vou falar, porque vai que não pode. E você vê que ela muda, né, o ânus e a vagina para o centro do corpo, né, como a mulher é vista como um órgão sexual, né? E ela vai trazendo isso, que isso é muito que se fala, né, do inconsciente nos artistas que estão internados, né? Eles são mais livres. Isso que os modernistas se interessavam muito por eles, né? Eles ainda estavam muito limitados, né, pelos valores burgueses e viam nesses artistas um lugar de liberdade, como até hoje vem, né? De novo, aqui uma vulva, né? Isso é famoso aquele quadro do século XIX, né? Da primeira vulva pintada. Geralmente não se pinta muito as vulvas, né? Isso é um tema da arte feminista do século XXI brasileiro e da arte feminista europeia e americana do século passado, que é uma anatomia que foi pouco explorada, quer dizer, a mulher nunca teve direito à sexualidade, né? Então a Aurora já escancara isso. Ao mesmo tempo ela está grávida. E aí é engraçado que ela fala muito em macropolítica, Aurora. De um lado, o príncipe e o presidente da Itália, porque realmente 4 anos antes a Itália se tornou uma república. Então havia esse debate, né, entre ser uma monarquia e uma república. Quer dizer, os pacientes que estão internados, eles não estão fora do mundo, né? Você vê o Bispo do Rosário, eu também estudo o Bispo do Rosário. O tempo todo ele está falando sobre o que está acontecendo. Ele lia jornal. Então, a Aurora aqui, por exemplo, está falando da macropolítica italiana, né? Nas coxas de uma mulher de pernas abertas, né? Que é uma coisa muito moderna, né? Vamos pensar assim, como maneira de fazer arte, né? Eu amo isso. Isso aqui é a Michele, a diretora do museu, que notou. Eu vou falar porque, né? Tem um autor chamado... esqueci, um francês, né, que escreveu o erotismo. Eu vou lembrar o nome dele. Bataille, obrigada. O Jorge Bataille tem um livro que chama O Erotismo, que ele fala muito do erotismo dos corpos, da alma e religioso. Então, a arte da Aurora tem muito de erotismo e religião, né? A Michele me atentou para mim, eu não pus isso no livro, mas aqui na exposição sempre coloco junto, né?
Esse quadro, que é lindo, né? Parece um santinho de primeira comunhão, e ela também está falando da igreja de São José dos Campos, Nossa Senhora das Dores, né? Ela é muito devota de Nossa Senhora. Ele tem a ver com aquela vulva, de algum modo, né? Aquele Espírito Santo que ela pinta ali, aquele formato, tem um pouco a ver com essa vulva, né? Essas figuras, aí entrando no campo da arte mesmo, né? Como as formas, elas se conversam dentro da arte da Aurora e tal, aparentemente coisas completamente díspares, estamos falando de uma certa enfim, sentimento, assim. De novo, né, esses quadros dela que ela fala assim, ela associa, né, o contrabando a essas orgias que haveria nos navios, né? Ela teria viajado para a Europa, talvez como prostituta. Isso era muito comum, né? Os homens ricos levavam mulheres para viajar. Então ela faz essa cena de que talvez naquela época em 50 ninguém nunca expôs esses quadros da Aurora, porque enfim, quando a Maria Leontina... A Aurora já foi exposta no MAN, já foi exposta no MASP, já foi exposta na Bienal, já foi exposta em 2 SESCs, já foi exposta em Paris. Esses quadros nunca foram. Tinha uma certa, vamos dizer, censura, né, aos quadros propriamente assim. Esse quadro eu acho também super bonito, e ela está falando de Pedro II, e, ao mesmo tempo, ela bota marinheiros de todos os lugares que ela pinta no quadro, né, que é Itália, Espanha, Portugal, em outros quadros, né, e aí ela mistura com Dom Pedro II, né, e ao mesmo tempo o Juqueri atravessa a memória dela. Você vê provavelmente é um médico que ela bota uma camisa de força nele, né, essa cena da camisa de força aparece em algumas obras. Esse quadro eu adoro. Tá muito longa a fala? Vocês não? Tá tudo bem? Tá. Eu amo esse quadro, porque eu morei em Copacabana, no Rio, e eu identifico... E eu contei a história de outra prostituta, que também... O Copacabana sempre foi um bairro de prostituição, desde o início, quando era ermo, né, até hoje, né? Então, a gente tem que contar essa história das cidades, que a cidade quer apagar sempre, né? Os hospícios, os locais de prostituição, né? Que Franco da Rocha não faz isso. Vocês estão de parabéns, que é super importante o que vocês fazem já há alguns anos. A gente nunca fala muito bem, né, de política pública, mas essa eu falo, sem querer puxar o saco, porque eu não faço isso. Mas isso aqui é uma história de Copacabana. Vocês veem o forte, que está lá até hoje, a igreja que nomeou o bairro, que é Nossa Senhora de Copacabana, que é uma santa boliviana, que algum navegante trouxe no século XVIII, fizeram uma igrejinha para ela, nomeou o bairro. E aqui, bem pequenininho, e graças à digitalização que o museu fez, eu consegui ler, está escrito Mer. Aqui é um prostíbulo que teve no Rio, de uma francesa, que durou de 1900 a 1935, chamava Mer Louise, que o Pedro Nava fala, que vários autores falam, todo mundo frequentava, pegava um bonde e iam para lá. A Aurora, pelo visto, batalhou ali, porque a igrejinha foi demolida em 1918, o forte foi construído em 14. E já existiu o Mer Louise, ou seja, ela faz o exército, a igreja e o prostíbulo, que existia de fato. E mais ainda, a zona de pesca, que está lá até hoje, por milagre, que é a zona 6, do Poço 6. Então, ela bota... E esse quadro chama Nas Malhas da Lei. Quem que está nas malhas da lei? Os pescadores e as prostitutas. Eu acho esse quadro assim, impressionante, como ela consegue colocar tanto elemento, né, conceitualmente falando, assim, lembrando de uma coisa que não está no cartão postal de Copacabana. Essa cena só teve 4 anos, a igreja, junto com o forte. E ela lembra disso, e ela pinta. E os pescadores, etc. Eu acho muito impressionante esse quadro. Esse é um quadro que teve exposto no SESC também, né? O SESC foi... O pessoal dessa exposição, o Raio que o Parta, foi muito feliz na escolha, né? Escolheram 3 quadros, aquele do útero e esse, e mais um.
Você vê um abuso de um padre lá em São José dos Campos, com uma criança, ela disse ela, e você vê, né, ele está abusando da criança e a criança vomitando. E aí ela usa um recurso visual muito impressionante. Eu acho que ela era costureira, a Aurora, também, porque também era muito comum prostitutas e costureiras ali, porque ela cuida muito dos figurinos dos quadros, né? Então você vê que aqui é um quadro, é um vestido rosa, né, com um rendado vermelho, e aqui ela perde o rendado quando ela vomita, né? Quer dizer, em termos assim artísticos, eu acho assim muito impressionante. De novo, aquele assunto, né, dos padres que abusam, que foi tanto tempo escondido pela igreja, que só agora virou filme, virou uma discussão pública, mas ela está antecipando isso ali. De novo, assim, essa coisa da crença, né? Ela tem problemas com clérigos, mas não com a religião, né? Isso aqui parece até um ex-voto, né? Ela diz, né, pedido à santa, visitar Nossa Senhora Aparecida, pessoas de boa vontade com os outros ou com a mulher da vida, e trabalhar. Ou seja, ela faz uma assunção, eu sou uma mulher da vida. Foi assim que eu ganhei a vida, né? E eu sou devota da Nossa Senhora, né? Isso só com o movimento de prostitutas que foi esse tipo de fala, sabe? Esse é um outro quadro histórico, vamos chamar assim, né? Esse, como eu falo, ela traz coisas de São Paulo nos quadros. Esse quadro foi o seguinte: eu vi que ela escreveu a Estação Sorocabana. Eu falei, onde era a estação, né, da linha férrea, né? Onde era em São Paulo? Era a sede, é onde hoje é a Estação Pinacoteca e foi o antigo DOPS. Então, era a sede da Sorocabana, ainda tem lá o cartaz. E tem um hotel que chama Piratininga exatamente com essa relação com a estação, e que, eu fazendo pesquisa, eu descobri que foi um dos primeiros motéis de São Paulo. As pessoas iam lá para fazer sexo, né? E ela se pinta nesse hotel, numa cena de sexo, muito provavelmente com o Zequinha de Abreu, que ela cita nominalmente, e que dedicou uma valsa para ela, A Noite Desce, e chamando ela de aluna, não de amante. A gente nunca vai saber se ela foi aluna, se ela foi amante, se ela foi os dois, né? Fica a nossa... E, ao mesmo tempo, ela mistura com uma cena que parece ser uma máquina de choque, um dos modelos que tinha na época, mas misturado com rádio, porque o Zequinha de Abreu tocava na rádio, não tinha TV. Então, ela mistura tudo, né? Vários tempos da vida dela. Um cenário de São Paulo, com o que ela está vivendo no Juqueri, e ela refrata o corpo, né? Pelos órgãos, por todos os pedaços do corpo, só que ela não bota os braços, porque os braços para a Aurora estão sempre presos. E eu penso muito na camisa de força, né? Olha aqui, essa cena do quadro, né? Ali está a sede da Sorocabana e o hotel aqui, que ainda existe. É o Largo General Osório, pertinho da Luz, que sempre foi uma área de prostituição. Aqui, de novo, Zequinha. Bom, eu fui ver na biografia do Zequinha, ele morreu naquele hotel. Um biógrafo diz que numa orgia, um outro biógrafo diz que ele estava passando na frente, teve um ataque do coração e morreu. E morreu em 1935, 3 anos depois que dedicou uma valsa para a Aurora, né? E a valsa está aqui, ó, ela fala, ó, que chama A Noite Desce. A Aurora não é uma valsa dedicada para ela, pelo menos... oficialmente, né? E Branca eu acho que é a valsa mais conhecida do Zequinha, né? Que é uma música linda, tal. Então ela faz um retrato dele com Amando sobre o Mar. Oh, que lindo os nomes das valsas dele, né? Ó, essa é A Noite Desce. A distinta aluna senhorita Dona Aurora Corsino. Está aí. Porque eles faziam as músicas, tocavam no rádio e vendiam as partituras nas lojas de música, né? De novo, ela falando de São Paulo, né? Você vê os braços não aparecendo e essa gravata fazendo um pouco esse papel do homem prendendo a mulher, né? Ela usa essa gravata em outros quadros. São Paulo Antigo, Mulher dá, né? Esse podia ser uma capa do livro do Foucault, né, que chama Vigiar, Meretrizes, Assassinos e Ladrões.
né? As meretrizes sempre juntas com os ladrões e os assassinos, sendo que ser meretriz não é um crime, né? Mas elas são... Isso vem muito do Lombroso, né? Porque a mulher marginal é a prostituta e o homem marginal é o ladrão, o assassino, né? E é uma injustiça, né? Afinal. Aqui é uma cena que ela pinta na Champs-Élysées e a Aurora escreve em francês corretamente. Ela não erra o francês, né? Ela sabe escrever. Lagarde, né? Que é a polícia, né? Então sempre as prostitutas com polícia. Esse quadro eu até pus no livro porque ela escreve Naná Zola, né? A Naná é uma personagem prostituta do Émile Zola, então é uma mulher que lê, né? Aí vem o assunto Juqueri, né? Eu não sei até que ano teve aqueles banhos, né? Aquelas duchas no Juqueri que eram muito violentas, né? E eu acho que o ateliê foi na sala de banho. O primeiro ateliê foi na sala de banho. Tinha algumas banheiras e tinha também as duchas, né? E ela fala muito desses banhos, né? Aí ela pinta essa enfermeira, né? Aqui é outra coisa que ela fala. Aqui olha o que ela diz sobre o Juqueri. Como é importante a gente trazer essa frase dela hoje aqui, né? Aqui no Juqueri é horrível o mal que me fazem. Quero sair e ter sossego em meu trabalho. Eu, Aurora Cursino dos Santos. Aí começa a falar da enfermeiras, ladronas que trabalham, encabeçam o bloco das... Enfim, aí tem que... Eu fiz assim uma espécie de sobrevoo na obra da Aurora. Tem muita coisa ainda para a gente ler do que ela fala, né? Aqui ela fala da rotunda. Eu fiquei muito emocionada lá na exposição que teve no outro festival. Né, a rotunda era chamada Casa Forte, né? As celas, né? Que é aqui do lado. Que a exposição, outra coisa muito legal do festival foi fazer a exposição nas celas, né? A gente vai limpando, né? Isso é uma maneira, né, de reparação histórica. Um lugar que teve tanta violência e dor, você bota arte, né? Você faz essa... E ela fala aqui da rotunda. Isso é a capa do livro. Outro noturno do Juqueri, ela pequenininha e as enfermeiras olhando ela. Aqui uma frase de protesto dela, né? Que eis o que as mais velhas sofrem: cocaína, moléstias venéreas, filhos e tuberculose, moléstias mentais cerebrais. Por que umas têm que pagar e outros não, né? Por que as prostitutas são tão castigadas, né? São presas em hospício, são presas pela polícia se não é crime, né? O que elas fazem, né? E realmente cocaína era uma coisa muito relacionada à prostituição naquela época. Aí aqui eu termino o livro, porque é tanta dor, né? Com uma utopia. A Aurora pintou algumas cenas da Bíblia, né? Então ela pintou Ruth e pintou Abigail. Eu acho que essa cena também é uma outra quadro da Abigail que ela pintou. Abigail, para quem leu a Bíblia, eu não sou uma grande leitora, mas eu li por causa da Aurora. Eu falei, eu acho que isso aqui parece cena bíblica. Tinha uma Abigail, era assim, ela era casada com Orestes, eu acho, e o rei Davi chegou na terra de Orestes pedindo, com seus 400 soldados, pedindo comida, né? E ele falou, não vou dar comida para vocês, seus 400 soldados. Aí a mulher escondida do marido foi lá, levou comida para o rei Davi. Aí o rei Davi ficou encantado. O rei Davi, que era polígamo, né? Tinha várias mulheres, ficou encantado pela Abigail. E como a Bíblia, né, providencia tudo, 10 dias depois o Orestes morreu com um raio. E a Abigail casou com o rei Davi, né? Foi a 5ª mulher. Eu acho que a Aurora relê essa cena da seguinte maneira, né? Vocês estão vendo soldados aqui, né? E aqui está aquele padre que abusava, né? Tá os deputados, os policiais, né? Todos com uma arma apontando para ela e ela no lugar mais alto apontando a arma de volta, né? Dizendo: eu não vou sucumbir, né? Vocês podem... Todo patriarcado, eu falo, quem me ensinou que é patriarcado, né? Quem desenhou para mim foi a Aurora, né? Todo patriarcado contra a Aurora, e ela dizendo aqui, vocês não... Usando a arte para dizer, alguém um dia vai me ouvir e vai entender o que eu estou falando. Eu acho que chegou o tempo de entender a Aurora. E eu agradeço vocês,
Enfim, estou muito emocionada de estar aqui no Juqueri falando sobre a Aurora e com o apoio do município, das instituições. Eu acho que isso não tem preço. Eu agradeço muito. Obrigada, gente. Silvana, fantástica apresentação. A gente fica emocionado, você vê pelo público e pela audiência que está online. Nós estamos pelo Facebook da Prefeitura, pelo YouTube da Prefeitura, pelo Facebook, YouTube do Soy Louco por Tijuqueri. Então, as pessoas estão aqui comentando, agradecendo, batendo palma, tá muito lindo. E eu gostaria de saber, entre os nossos presentes, tem alguma pergunta para a Silvana, a respeito da sua obra, claro, né? Por favor. Não, eu vou levar o microfone aí, vou levar. Deixa eu ver, cadê o outro microfone? É o sem fio? Está com você? Ah, está na mão dele. Estava com a Silvana. Olá, Silvana. Olá, todo mundo. Tudo bom? É um prazer estar aqui, é um prazer te ouvir. Já li sua obra. Inclusive, eu estava passeando numa livraria no Rio e aí eu encontrei sua obra, fiquei enlouquecida porque é tudo que eu tenho estudado, engoli o seu trabalho e fiquei muito feliz de poder vir aqui te escutar falar presencialmente. Eu acho que eu tenho várias questões que talvez depois eu te envio por e-mail, mas acho que o que mais me causa curiosidade é saber como você conheceu a Aurora, assim, de onde que nasce esse desejo? É pelas pinturas? Você conheceu a Aurora pelas pinturas? Você conheceu pela história dela? Foi o Juqueri? Como é que foi isso? Como é que foi esse encontro com a Aurora? Esse encontro, né, de almas, eu digo. Então, falando em modernismo, eu estava fazendo o pós-doc, não era sobre a Aurora, era sobre sexualidade feminina, porque como eu escrevi a história de outra prostituta no livro das tatuagens, eu fiquei assim, e conheci o movimento de prostitutas, né? Falei, gente, fiquei intrigada, né? Porque é um assunto tão discriminado, né? Conheci o movimento, sou muito ligada ao movimento das prostitutas, tal, e fiz um projeto de pós-doc enorme, né? Aí a Patrícia Galvão estava no projeto, porque ela tem uma memória, né, que ela conta da vida sexual dela, que chama Autobiografia Precoce. E comecei a ler as coisas da Patrícia Galvão e li um artigo dela de jornal de 1950, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, ela falando dos artistas de Juqueri, falou da Aurora. E eu falei, nossa, deixa eu ver, quem são esses artistas, né? Aí eu vi na internet uns quadros da Aurora, escrevi aqui para o Juqueri, falei com o Gustavo, falei, então, queria conhecer os quadros da Aurora, ainda não tinha museu, sei lá, uns 4 anos atrás, e 5, não sei agora. E aí eu vim aqui neste prédio, até fico arrepiada toda vez que eu entro, e vi, quase que desmaiei, né? A Edna me atendeu naquele dia, a Edna não está aqui, né? Agradecimentos à Edna também. E foi assim que eu conheci a Aurora, pela Patrícia Galvão. Então, acho que o que ela fala da Aurora está no livro. E fiquei muito impressionada com o trabalho dela. Aí eu parei de fazer tudo o que eu estava fazendo e só estudei a Aurora. Foi isso. Aproveitar o momento e emendar uma pergunta também. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Elielton, que trabalha no MAOC e aqui com Soy Louco também. Silvana, gostaria de te perguntar sobre essa relação da Aurora com o modernismo brasileiro, aproveitando já fazer esse fechamento das 2 temáticas do seminário desse ano, que é pensar esse centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, né, e essa relação da Aurora com o modernismo. Você citou agora a Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. Eu queria te pedir, se possível, contextualizar um pouco da Pagu dentro desse contexto do modernismo e essa relação com a Aurora, que já emendamos com as mesas de amanhã do seminário também. Nossa, que pergunta difícil. Muito, assim, geral, mas o modernismo, eu vou falar do modernismo que eu conheço um pouco e que me interessa hoje em dia, que tem a ver com as mulheres, né? Então, talvez a Patrícia Galvão, ela ficou um pouco as mulheres ficaram um pouco, tirando a Anita Malfatti e a Tarsila, né?
acho que o modernismo ainda deve às artistas mulheres, sabe? A Patrícia Galvão, por exemplo, ela escreveu muito na vida e ela é pouco conhecida. Ela é conhecida como musa, bem uma coisa assim machista, né? A musa do modernismo, sendo que ela é uma super intelectual, uma grande crítica de arte, escreveu teatro, escreveu poesia, e ela ficou meio fora, né? Então, eu não sei, eu trabalho muito com contracultura, Elielton. Para mim, a semana ainda é uma coisa muito oficial, né? Eu penso muito usar esse centenário para, como muita gente está fazendo, né? Os artistas que ficaram de fora. Acho que é por aí, sabe? Então, quando você faz uma exposição como Raio que o Parta, que você inclui a Aurora, a artista japonesa daqui, o artista, né? o Acaba, que é também do museu. Aliás, o acervo do Museu Osório César é precioso, é pouco conhecido, com certeza. Cada vez mais os curadores estão vindo aqui, né? Ele entrou completamente no circuito nacional e internacional de arte. Então, muito importante essas obras terem sido preservadas, né? Mal ou bem, estão aqui. Por exemplo, o Flávio de Carvalho, que fez o Mês dos Loucos e Crianças, que era um artista mais de vanguarda que os demais, né? Ele, na verdade, essa coisa de aproximar arte, de chamar... Eu uso louco no bom sentido, tá? Eu não vejo problemas essa palavra. Eu sou louca, sei lá. Não divido o mundo entre loucos e normais, né? Mas, enfim, a arte dita de loucos, de crianças e de vanguarda, isso é um tema da Europa na década de 10, 20, 30, que o Flávio de Carvalho, que todos os surrealistas estão fazendo exposições juntos com artistas de hospitais psiquiátricos, né? Eu acho que começa com Marx Ernst, nunca consigo falar, o alemão, depois os franceses surrealistas, né? O André Breton, todos eles estão fazendo, e o Flávio de Carvalho, que está muito ligado às vanguardas europeias, faz o Mês dos Loucos das Crianças, faz uma entrevista com Breton e pergunta qual... E eles misturam assim, arte africana, loucos e crianças, ainda também meio esquisito, mas, enfim, é o que o tempo ainda dá conta, né? E o Flávio, por exemplo, usa uma peça do acervo do Osório César numa peça de teatro, no Bailado do Deus Morto, tem uma peça do Juqueri. Eu vi na foto que está tendo da exposição do Flávio de Carvalho, aparece lá que é uma obra que ninguém sabe onde está, que foi um dos primeiros artigos que o Osório César escreveu sobre esse artista, que é um artista negro, policial, e que ele realmente fazia uma arte que é muito próxima dos inquices de Angola e Congo, né? Que é o Santo Antônio, que os africanos e os descendentes de africanos do Brasil têm uma arte muito ligada a esse modo de escultura africana. Então, esse sujeito, ele era considerado louco e, ao mesmo tempo, um homem negro que, segundo o Osório César, quando ficava louco, voltava à sua primitividade, que é uma maluquice do Osório César, mas, enfim, ele é o homem do tempo dele, né? Então, eu acho que o modernismo e a volta, eu acho que cada vez mais vai se expor, tanto o acervo daqui, quanto o da Nise, quanto o Bispo, quanto do Rio Grande do Sul. Ele vai entrar nesses circuitos sem o tema arte e loucura, mas sim o tema da modernidade. Não tenho a menor dúvida que Nailton está aí, né? Silvana, tá tem uma pergunta de uma amiga nossa que está conectada nas nossas redes sociais, que é a Fabiane Valmor. Ela pergunta o seguinte: Denise, como você pensa e vê retratada a luta por reconhecimento dos ditos artistas da loucura ainda vivos hoje em dia? Nailton, você quer responder essa pergunta? Não sei. Eu não sei dizer, mas Nailton, você quer falar? Eu sou artista, aí eu fiz esse desenho aí. E para vocês, o que significa a loucura? O que significa? Eu vou fazer uma interpretação aqui. Quando o policial pega uma pessoa na rua e eles acham que está um pouco, o sentido está fora, o que é que eles fazem? Leva para uma clínica de recuperação para recuperar a mente.
Aí lá vai tomar remédio, lá vai tomar soro, lá vai tratar dele. E o que é que todas as polícias falam e levam para esse lugar? É louco. E a maioria desses loucos que estão lá nas clínicas internados, sabe o que eles fazem lá dentro também? As pinturas também. E isso aí para a gente não ficar em casa, para a gente não ficar na rua fazendo besteira, para a gente não ficar na rua pintando e bordando, fazendo certos tipos de maldade. Porque todos que têm a mente, deixar as mentes vazias é oficina para o diabo preencher. Então, se muitas pessoas já me chamam de louco, pode chamar, mas eu sou um louco salvo de Deus. É só isso. E além da tua resposta, a tua arte está aqui, né? Que foi toda a arte do festival, que não é pouca coisa. Então, tá aí a resposta. Eu achei a melhor resposta. Obrigada. Silvana, pode fazer as suas considerações? Porque o pessoal ficou com preguiça de responder as coisas aqui também. Não, vou agradecer a paciência de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Não é? Vocês são demais. Todo mundo que fez o festival, os artistas, os funcionários, as autoridades, todo mundo eu agradeço e parabenizo. E estou feliz de estar aqui falando sobre a Aurora. E eu acho que ela está reverenciada, ela está homenageada, né, a memória dela. Acho que a gente está escutando o que ela tanto gritou lá naquele tempo e que 70 anos depois a gente está falando do que ela fez. Está todo mundo aqui ocupado dela. Obrigada, gente. Oi, prazer, meu nome é Matheus, eu sou um dos produtores do festival e moro aqui em Franco da Rocha. Eu quero aproveitar o momento, né, para perguntar mais especificamente como pesquisadora. Hoje em dia, no Brasil, tem uma luta muito grande contra as ciências humanas, né, questionando a utilidade desse ramo da ciência. E eu queria entender, porque a Aurora Cursino, uma mulher, sabe, do século passado, dita como louca, prostituta, está sendo pesquisada por uma pós-doutora hoje. E você quebra bastante a cabeça para entender a vivência e a vida e o que ela transmitiu, não só na arte, mas quem era a Aurora. Então, assim, a dita louca, prostituta, sendo pesquisada por uma pós-doutora quando você entrega o currículo para alguém, chama a atenção por ser pós-doutora, né? No entanto, na época, a Aurora Cursino não tinha esse reconhecimento, né? Porque era dita louca. Então, eu quero aproveitar só um momento que o prefeito e a secretária de Educação e Cultura está aqui, para perguntar quais os desafios como pesquisadora do financiamento da sua pesquisa, porque você tem que demandar um tempo para entender, ler e ver isso. E de que forma você acha que a prefeitura ou o governo do estado poderia ajudar para incentivar essa pesquisa para essa conservação mesmo? Olha, eu não ligo muito para essa coisa de autoridade. Eu me identifico como historiadora, não como pós-doutora. Então, e os meus temas são as marginalidades, porque eu acho que dizem muita coisa sobre. Eu faço uma contra-história, vamos chamar assim, né? Como diz o Walter Benjamin, a história contrapelo, né? Acho que essas pessoas, né, as pessoas que eu estudo, são marinheiros, prostitutas, tatuados de antes, né, de antigamente, escravizados, indígenas. Eu já escrevi sobre todos esses grupos sociais. E, para mim, são as pessoas que fizeram a história do Brasil e a cultura do Brasil. Então, eles me interessam como diz, né, a periferia é o centro no Brasil, né? Então, esse, eu acho, o grande tema do Brasil. A cultura do Brasil é popular, não tem o menor, e a arte também, né? Então, o tema, para mim, é nobre, né?
Agora, quanto a financiamento, realmente é um drama. Eu não sei, não falo para o meu filho seguir minha carreira. Porque não... Porque nosso último governo está acabando com as bolsas, né? Pesquisar não é uma coisa que dá dinheiro, né? Então, ninguém te dá dinheiro para pesquisar. Pouca gente, é pouca bolsa para muita gente que quer pesquisar. Mas a gente é brasileiro, né? A gente vai fazendo, a gente vai dando um jeito. E tem um monte de doutor e mestre aí conseguindo, aos trancos e barrancos, fazer suas pesquisas. E estamos aqui num festival de arte, né? É isso, acho que tem que ter muitos editais e serem muito democráticos, né? Tanto o município, estado e federal, que é da onde mais sai a verba para pesquisa científica, tem que voltar, né? A gente tem que mudar o presidente para isso. Porque esse presidente já disse que veio, né? Não estou querendo fazer política, não tenho nada a ver com isso, mas é um fato que não há bolsas, né? Posso passar aqui? Agora eu vou passar a palavra aqui para o Ranulfo Edinaldo, que é aqui com a voz do festival, né? Ranulfo, a voz do festival. Obrigado. Me ocorreu uma frase agora, evocando o Nailton, né? Uma frase de Machado, né? Que ele cita, entre aspas, a sociedade segrega e aparta e hostiliza até alguns indivíduos em seus manicômios para dissimular, disfarçar, que os que ficam de fora são normais. Uma frase de Machado, do alienista, me ocorreu agora. É o que eu tinha vontade de falar. Obrigado, gente. Mais alguma pergunta? Agora com o Vitor Fisch. Só dar uma oportunidade de marketing aqui para você falar como comprar o seu livro, fazer esse merchan. Eu vou mostrar. Esse livro está à venda em muitas livrarias pelo Brasil, né, as que sobraram, mas na internet também, muitas livrarias digitais. É muito fácil encontrar, é só botar a Aurora, Memórias e Delírios de uma Mulher da Vida, e que vocês vão encontrar. Então, é muito fácil comprar na internet, mas prestigiem as livrarias e no site da editora também, que é a Editora Veneta. Eu achei bom terminar com a sua frase do Machado. Obrigada. Eu estava consultando aqui agora, Silvana, e está na Amazon também. Bom, nesse momento eu quero agradecer a todos e todas nossas autoridades que estão aqui, vocês que estão conectados conosco até agora, a Silvana, que deu uma aula, que inclusive tem alguns professores aqui que vão replicar esse nosso seminário, essa nossa abertura do 5º Festival de Arte Sou Louco por Tijuquiri, nas formações, estão aqui falando aqui nas redes sociais. E amanhã, meus amigos, teremos mais 2 mesas do seminário. A primeira mesa vai ter o tema Modernismos no Juquiri, que vai trazer como debatedores os pesquisadores André Pitol, Fernanda Pita, Ricardo Rezende e Udi Rafael, que vão estar discorrendo sobre a sua participação nas pesquisas que eles utilizaram o MAOC como referência, o nosso Museu de Artes Osório César. E a segunda mesa vai ser Arte, Psicanálise e Modernismo, com o tema A Loucura na Modernidade Brasileira, que contará com os pesquisadores Bianca Coutinho, César Quirali e Gustavo Dionísio, que tem essa proposta de fazer a influência da psicanálise na arte moderna, bem como a reinvenção do conceito loucura por diversas manifestações artísticas do século XX e do século XXI. Então eu conto com vocês amanhã, a partir das 15 horas, às 15? Não, às 14,
a partir das 14 horas, nas redes sociais. Esta também será híbrida, será ao vivo e será retransmitida pelo site da Prefeitura Municipal, das redes sociais da Prefeitura de Franco da Rocha, no Facebook, e também lá nas redes sociais do soilocoportijuqueri.com, aonde você também vai acompanhar todo esse nosso festival e toda a nossa programação, que começa hoje com esse nosso seminário e vai até o dia 11. Ah, não, amanhã, desculpa, amanhã é online, amanhã é 100% online. Muito obrigado a todos vocês pela presença e vocês que estão conectados conosco, nos acompanhem no Festival Soy Louco por Tijuqueri. Boa tarde para todos vocês. Hello, crazy people! Soy loco por Tijuqueri! Soy loco por Tijuqueri.